Bem-vindo para mais um tutorial. Sou o César e nesta aula será apresentado como calcular juros simples, em seguida como imprimir as parcelas e também a data de vencimento de cada parcela. E o que será implementado é o seguinte: eu tenho o capital inicial, o prazo e a taxa de juro. Eu consigo realizar o cálculo para identificar o total de juro a ser pago e o montante, isto é, o capital inicial mais o juro. E depois eu consigo imprimir as parcelas. São 3 parcelas, então está imprimindo as 3 parcelas e o valor de cada parcela. As duas parcelas são iguais, a última houve a necessidade de fazer uma correção para conseguir obter o valor exato, 460. Se utilizasse 153,33 na última parcela, a empresa que fez o empréstimo saía perdendo 1 centavo, como também se colocasse 18 parcelas, o cliente deveria pagar 5 centavos a mais. Então, na última parcela, eu faço a correção. É isso que será implementado nesta aula. Nesta aula será utilizado o servidor local WAMP Server. Caso você não saiba como instalar e utilizar o WAMP Server, abaixo há o link para acessar uma aula apresentando como instalar e utilizar o WAMP Server. Também será utilizado o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Starto o servidor local WAMP Server, abro no gerenciador de arquivos, acessei no gerenciador de arquivos WAMP Server, criei o diretório Celc dentro do WAMP Server, abro esse diretório no editor Visual Studio Code, abrindo o diretório, crio o arquivo index. Criado o arquivo com a estrutura básica do HTML, internamente posso acrescentar um H1 ou H2 dentro da tag corpo e em seguida calcular juro. Posso abrir no navegador desde que eu tenha startado o servidor local e acesso também o diretório Celc. Coloco localhost e em seguida o diretório Celc. Imprimiu calcular juros, sendo o título que eu havia colocado. Imprimiu corretamente, agora posso realizar o cálculo do juro simples. Primeiro, qual é a fórmula? Coloco aqui a fórmula, então eu tenho primeiro o resultado, o juro. Para isso, tenho o capital inicial, multiplico vezes a taxa de juro e multiplico vezes o tempo. Assim, eu já tenho o resultado do juro. Coloquei para que serve cada letra: juro, capital, taxa de juros e tempo. Crio uma variável com o nome de capital, será o capital inicial, então o capital inicial de 400. Posso imprimir, echo, coloco a frase capital inicial e acrescento a função number format para formatar o número imprimindo em real, porque aqui está 400. Se eu quiser colocar, por exemplo, 425, eu preciso colocar ponto e depois o centavo. No entanto, no dia a dia, não vemos neste formato, vemos separado pela vírgula. Para isso, eu utilizo number format. Pego a variável capital inicial, vírgula, 2 casas decimais, sendo os 2 centavos, somente não precisa o aspas, vírgula, deve separar as 2 casas decimais pela vírgula e cada milhar deve separar pelo ponto. E concateno com uma quebra de linha só para ficar mais organizado. Conferir como que está ficando, atualizo o capital inicial R$ 400,00 centavo, 2 casas decimais. Tenho o capital inicial. Em seguida, eu preciso o tempo. Também crio uma variável com o nome de tempo ou parcela, você que decide como você achar melhor, eu coloco o tempo. Neste caso, será 15 meses, ou 15 meses. Simplesmente dou um eco, agora é um simples número, então eu só pego a variável e posso imprimir. Coloco a variável diretamente dentro do aspas duplo e também uma quebra de linha. Assim eu já tenho também o tempo, capital, prazo e também a taxa de juro. Eu acrescentei a palavra empréstimo aqui, capital inicial do empréstimo e tempo do empréstimo, fica melhor. E crio uma variável com o nome de
taxa juro e ela vai ter 5%. Então, coloco 5. No entanto, para poder realizar o cálculo, eu preciso ter isso daqui. Como que eu faço para converter esse 5 para 0,05? Para isso, simplesmente eu divido por 100. Eu já tenho a taxa de juro 0,05. Também imprimir, só para conseguir visualizar no navegador, taxa de juro é uma variável, então posso imprimir aqui internamente, taxa de juro e também uma quebra de linha. Conferir, já tenho os valores para realizar o cálculo. Posso utilizar esta fórmula, juro, então coloco aqui, ao invés de eu colocar juro, eu coloco montante pagar. No momento, eu só vou ter o juro, mas eu deixo já esta variável. Capital inicial, então o capital está dentro da variável capital, multiplico vezes a taxa de juro, que está dentro da variável taxa de juro, e multiplico vezes o tempo. Coloquei taxa de juro, não, é o tempo. Estou utilizando esta fórmula da parte superior e posso imprimir. Eco, em seguida a frase, total de juro a ser pago, utilizo a função numberFormat, conforme eu utilizei na parte superior. Quero formatar o número que está dentro da variável montante a pagar e vírgula, em seguida haverá duas casas decimais, as duas casas decimais separado pela vírgula e a milhar separado pelo ponto, e também concateno com duas quebra de linha. Agora eu coloquei 2BR. Conferir, atualizo taxa de juros a ser pago R$ 300. Então, eu peguei pelo prazo de 5 meses, isto é, 15 meses, e com uma taxa de juros 0,05, totalizando 300 de juro. Mas eu quero somar, pegar o capital inicial mais o juro. Como que eu faço para ter isso? Eu faço o seguinte, aqui em taxa de juro, eu abro parênteses e fecho o parênteses, aqui depois do tempo, neste local. Desta forma, execute primeiro isso, depois isso daqui. Mas eu quero aqui somar, some mais um. Mas se eu colocar mais um, ele primeiro executa isso daqui, depois o mais. Ordem matemática básica. Então, eu indico, faça esse cálculo primeiro, depois multiplique. Primeiro some, depois multiplique. Vamos ver agora qual será o valor. 700, isto é, R$ 400 mais 300 de juro dá os R$ 700. Inclusive, para ficar melhor, eu duplico isso daqui e deixo aqui acima taxa de juro, eu apago isso daqui, então aqui vai ser taxa underline juro. Pego esta variável e aqui eu tenho taxa juro, somente uma quebra de linha. E aqui abaixo, sim, montante a pagar. Substituo esse texto, conferir como que está ficando, atualizo, opa, fiz errado, eu coloquei taxa de juro, então aqui está errado. Vamos colocar total juro, melhor. Total juro. Conferir. Agora sim, capital inicial, R$ 400, juro a ser pago, 300, somando juro mais o capital inicial, eu tenho que pagar R$ 700. Eu já tenho o valor que deve ser pago, falta imprimir as parcelas. Próximo passo agora é calcular o valor de cada parcela. Eu esqueci, eu coloquei um comentário para que serve cada instrução. Eu pego a variável montante a pagar e divido por tempo. Pode ser meses, por exemplo, 15 meses. E atribuo para uma variável valor underline parcela. Posso imprimir só para ver qual é o valor de cada parcela. No momento, só pego desta forma, vai imprimir uma única vez, mas não tem problema. Atualizo, eu tenho o valor R$ 46,66, mas depois eu retiro esse 66, convertendo utilizando o numberFormat. Tenho o valor de cada parcela. Próximo passo é criar um laço de repetição para imprimir o valor das parcelas. Será utilizado o while.
preciso ter uma variável de controle, eu não tenho esta variável de controle, então eu crio ela aqui. Então, uma variável para controlar o while. Então, uma variável com o nome de controle, ela inicia com a parcela 1, é a primeira parcela. Execute este while enquanto controle for menor ou igual a tempo. E abro, fecho. E toda vez que ele passar aqui pelo while, eu posso imprimir, colocar a frase número parcela e pegar o que está dentro da variável controle. Em seguida, toda vez que ele passar pelo while, também a variável controle vai ser incrementada. Mais significa isso daqui, pegar a variável controle mais 1. Mas eu posso resumir toda essa instrução colocando desta forma, mais. Conferir se realmente será impresso 15 vezes. Os números relacionados às parcelas. São 15 parcelas, então está funcionando corretamente este while. Estou imprimindo o número da parcela. Quero também imprimir a data. Primeiro, eu recupero a data atual, pego como referência hoje, então new date time. Depois de ter recuperado a data atual, eu atribuo para uma variável com o nome de data atual. Pego esta variável, data atual, e toda vez que ele passar aqui pelo while, eu quero somar um mês. Então, pego a data atual, em seguida chamo o add para acrescentar, instancio new date intervalo e deve acrescentar um mês. E abaixo da parcela posso imprimir, coloco echo e a variável data atual. Somente antes, coloco uma frase data de vencimento. Concateno com a variável data atual. Concateno com uma quebra de linha. Vamos ver como que vai ser impresso a data atual. Atualizo, coloquei datetime na linha 55. Eu preciso agora formatar. Eu queria apresentar ele errado, no entanto, ele não apresentou. Então, eu quero formatar já. Formatar dia, em seguida mês, depois ano com 4 dígitos. Conferir como que está ficando, atualizo, agora sim. Eu tenho a data de vencimento, 1 do 4, 1 do 5, 1 do 6, 1 do 7, ele pegou a data atual, acrescentou um mês, e assim por diante, acrescentando um mês para cada parcela. Eu posso imprimir agora, echo, valor da parcela. Aqui vai ter um erro, mas depois corrigimos este erro. Pego o que está dentro da variável valor parcela, é esta variável. Utilizo number format para formatar. Quero formatar o que está dentro desta variável. Haverá duas casas decimais, separado pela vírgula, e a milhar separado pelo ponto. Concateno com uma quebra de linha, só para ficar mais organizado. Conferir como que vai ficar. Ele vai imprimir o valor das parcelas, 46, 46, legal, está imprimindo. Inclusive, aqui no final, posso colocar um echo, um HR para separar uma parcela da outra. Vai ter um traço separando, ficou melhor desta forma. Se eu pegar agora o valor total, crio aqui uma variável, valor total, underline pago, e inicio ela com o valor 0. E toda vez que ele passar pelo while, ele pega o valor que já tem, só eu acrescento aqui, valor total. Este incrementar é interessante colocar por último. Valor total pago recebe o que ela já tem, o que o valor total pago já tem, e acrescenta mais o valor da parcela que eu paguei. E depois que passar pelo while, imprimir todas as parcelas, deve imprimir aqui abaixo valor total pago. E o valor total também utiliza o number format, vocês já sabem, a variável, depois duas casas decimais, separado pela vírgula, separado pelo ponto e, por último, uma quebra de linha. Conferir no navegador, atualizo, no final eu tenho 700.
eu deveria pagar 700, está 700. Então, significa que eu paguei corretamente, não tem nem mais nem menos. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, vamos ver, eu acho que dá 18. Colocar o número 18, 760, desço no final, 760. Alguma coisa está errada aqui. Valor total pago, valor total pago. Não, está certo. Aparentemente 760 e aqui também 760. Eu acho que ele tem algum erro. Vamos ver, realizar o cálculo em uma calculadora. Peguei a calculadora, qual o valor da parcela? 42,22, beleza. Multiplico o prazo, 18, vamos ver, deu R$ 759,96. Então, significa que quem emprestou perdeu quanto? 4 centavos. Então, o valor da parcela não está correta. Aqui o cálculo deu correto, valor total pago, porque eu peguei o valor da parcela sem eu tirar as casas decimais. Eu preciso fazer esta correção. Se eu colocar 15, eu coloquei 18, vamos colocar 15. 15 meses, atualizo, agora deu 46,67. Vamos também fazer o cálculo se está correto. Isso é 46,67 vezes 15 parcelas, R$ 700,05. Neste caso, o cliente pagou 5 centavos a mais. Está incorreto, mesmo que seja somente alguns centavos, está incorreto o cálculo. Como que eu faço para corrigir isso? Eu separo isso daqui, porque isso aqui eu depois vejo que deverá ser feito. Não, posso deixar assim mesmo. Somente aqui no somar, eu faço o seguinte. Ao invés de fazer isso daqui, eu apago o valor total a ser pago. Eu pego o que a variável possui, a variável o valor total pago. Em seguida, somo utilizando o number format. Eu quero somar o que estiver dentro da variável valor parcela, mas agora o que o usuário está pagando. Qual é o valor real? Ele está pagando 46 centavos, não, R$ 46,67. Duas casas decimais, mas separado pelo ponto. Para poder realizar o cálculo é o ponto, não posso utilizar a vírgula. E se tiver a milhar, não deve separar nada, colocar nada na milhar. Porque aqui acima eu estou imprimindo, posso colocar aqui 58.589,65 centavos. Já que na parte inferior eu estou imprimindo 58.000,65 centavos neste formato. É claro, esse número eu peguei um número aleatório só para apresentar para vocês. Agora eu pego esse valor total pago e posso imprimir aqui. Agora sim ele vai apresentar o valor real que o usuário pagou. Será? Exato, R$ 700,05. Agora ele apresentou o valor real. Então significa que na última parcela eu quero retirar esses 5 centavos. Ao invés de ele pagar 67, ele precisa pagar 62 centavos. Eu preciso verificar qual é a parcela. Aqui acima, coloquei o comentário, acessa o hífen quando é a última parcela para corrigir o valor da compra. Se cifrão controle, o que a variável controle tem, for igual à variável tempo, então significa que é a última parcela. Se não, quando não é a última parcela, são as outras parcelas. Quando não é a última parcela, então ele vai ter o número da parcela. Ele pode imprimir aqui acima, posso colocar aqui abaixo. Número da parcela, data de vencimento da parcela e o valor da parcela, recorto e colo dentro do else. E também preciso fazer este cálculo, então copio e colo aqui. Isso quando não é a última parcela, ele não vai imprimir a última parcela. Aqui a última, coloco eco, só a palavra última para identificar que eu acessei corretamente este hífen somente na última parcela. Atualizo,
imprimiu as parcelas e aqui última. Ele só colocou a palavra última, mas não realizou o cálculo. Inclusive, o cálculo está errado porque não calculou a última parcela. E neste if, coloquei o comentário, utilizar a soma das parcelas. Eu pego o montante que eu tenho que pagar e subtraio pelo cifrão valor total já pago. E atribuo para uma variável com o nome de valor underline última underline parse, de parcela. Agora sim eu posso imprimir isso daqui. Pego e acrescento aqui acima. Não é o valor da parcela, agora é valor última parcela. E na hora do cálculo também valor última parcela. Colocar um comentário para que serve cada instrução. Coloquei um comentário para que serve as instruções. Confiro no navegador, atualizo. Agora eu tenho um valor a ser pago, R$ 700. Estou aqui colocando o valor de cada parcela. E a última parcela, lembram que eu citei que deveria ser 62? Agora sim, está 62 centavos. E quando era 18 parcelas, eu coloquei aqui 15. Quando fosse 18 parcelas, o usuário deveria pagar mais. Eu acho que era alguns centavos a mais. Atualizo, confiro a última parcela. Exatamente, na última parcela, ele deve pagar 4 centavos a mais para totalizar R$ 700. Então, na última parcela, faz a correção do valor para ser um valor exato. Realizando este cálculo deste if, assim a loja não sai perdendo e nem o cliente paga a mais, fica o valor exato. Apresentado como calcular juro, neste caso eu apresentei como calcular juro simples. Após ter realizado o cálculo, eu calculo o valor da parcela, também pego a data de vencimento e imprimo isso para o usuário. E na última parcela, eu faço a correção do valor para o usuário nem pagar a menos e nem pagar a mais. E, conforme eu citei, eu implementei o calcular juro simples. Nas próximas aulas será apresentado como calcular o juro composto, mas antes de calcular o juro composto, haverá uma aula apresentando como calcular potência com PHP. Por isso, eu recomendo que você deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.